A palavra do Senhor que está em Atos 9:32 diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos que habitavam em Lídia, Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a levado e depositaram num quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. E levantando Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodeavam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Amém, irmãos? Podeis sentar. Aleluia. Nós estamos estudando o livro de Atos, e quando lemos o livro de Atos, ou estudamos, nós encontramos muitos milagres que os discípulos realizavam, né? Muitas coisas que, aleluia, Jesus deve ter passado por perto, mas como o aleijado que estava na porta do templo, mas não era hora, porque tudo tem uma hora. E Pedro estava ali, bem na redondeza, quando coisas anormais aconteceram. E a palavra diz que Pedro, ele chegando ali, ele encontrou este homem, né, Enéas. Ele encontrou Enéas. Enéas, com toda certeza, ele era um filho de Deus, ele conhecia Jesus. Mas alguma coisa aconteceu na vida de Enéas, talvez um tombo, um problema na coluna, alguma coisa que paralisou Enéas, talvez um problema nas pernas, e Enéas estava ali paralisado, né? Às vezes, irmãos, nós temos que levantar e andar, nós temos que ministrar para nós mesmos que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A tendência que nós temos, aleluia, é parar, né? A dor vem, você se retrai, você para, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós temos que viver por fé, e aquele homem, ele foi se acomodando, ele foi paralisando, né? Ele foi deixando as coisas acontecer na vida dele, e ele ficou ali deitado, né? Estava ali um tempão já deitado. Muitos deviam visitar ele, visitar Enéas. Ô Enéas, você está aí, né? Mas ninguém se colocou, aleluia, né? Trazendo uma palavra de vida para Enéas, uma palavra de ânimo para Enéas, uma palavra de cura para Enéas. Mas quando Pedro chega, aleluia, Pedro logo fala: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia, ele creu, irmãos. A fama de Pedro, aleluia, devia andar, né, por aí. A fama de Pedro devia andar. E como a fama de Pedro andava por aí, o que aconteceu? Quando ele viu Pedro, aleluia, deve ter dentro dele uma luz acendido, né? Pedro, ele vai me curar. E o Senhor, aleluia, usa a vida de Pedro para falar: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te,
faz a tua cama. E logo se levantou. Sabe, eu quero puxar aqui, porque ele falou exatamente o que Jesus falava. O que Jesus falava sempre com os paralíticos? Levanta, toma a tua cama e anda. Você viu? O que nós somos? Papagaio de Jesus. Papagaio, irmão. Você tem que crer e falar aquilo que Jesus fala. Ele não mostra aqui que ele fez uma oração grande. Soberano Deus, poderoso Deus. Enéas está aqui 8 anos deitado. Tanta gente vem aqui, ora por Enéas, e Enéas não é curado. Não, irmãos. Ele olhou para Enéas e ele falou: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta, essa é a palavra para nós, irmãos. Toma a tua cama, levanta, pega o seu problema, aleluia, e anda com Jesus. Jesus vai te ajudar a vencer as suas barreiras, as suas situações. Não podemos, irmãos. Você vai ao médico, às vezes o médico fala assim: olha, você tem que ficar de repouso. Se você repousar, mais você vai ficar atrofiado. Muito mais, irmãos. Nós temos o quê? Ter ânimo, ter força, né? Genário é um exemplo. Genário podia ficar em casa, irmãos. Mas Genário tem se levantado todo dia. E tem andado. E tem vindo aqui. A situação dele podia ser outra. Mas nós olhamos para ele, oramos para ele, para Jesus Cristo dar saúde para ele. Aleluia. Mas ele tem feito o ide de Deus. Levanta. Ele tem se levantado. Sabe? Nós vemos outras pessoas que têm se levantado. Júlia e Fernanda. Sabe? Aquela menina, ela estava morta. Sabe? Eu vi Fernanda morta. Eu vi Fernanda 3 meses entubada, doida, pirada. Tá? E depois Fernanda veio, teve AVC. Fernanda não andava. A Nelly chegou a ver a Fernanda sem andar e veio apavorada. Eu falei: Nelly, você está vendo ela boa? Eu vi ela sem andar. Eu vi ela sem movimento nenhum. Mas é o esforço, meu amado. É o que o Senhor falou para Josué: esforça, Josué, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, ninguém vai morrer antes da hora. Mas você pode dar lugar ao diabo e sofrer antes da hora. Ser paralisado antes da hora. Você pode. Pode, meu irmão. Você pode ser livre para tudo. Ser livre. Ser livre para não querer fazer as coisas. Ser livre, né? Então, o Senhor, Pedro, ele falou exatamente o que Jesus falou. Então a nossa vida é isso, meu amado. É se esforçar com Jesus. É levantar todo dia. Aleluia. Né? E prosseguir. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E todos que viram aquilo ficaram maravilhados. Né? E se converteram. Né? Os quais se converteram porque viram o milagre. Milagre, a fé às vezes, amado, está dentro de você. Você só precisa que alguém fale com você. Levanta, meu irmão. Faz isso. Você está melhorando, né? Está melhor. Só de falar com o irmão que ele está melhor, ele já fica melhor. Mas tem gente que olha: não, irmão, você está ruim. Você tem que se cuidar, hein? Não, irmão. Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E quando a gente fala que Jesus levou tudo sobre si, Jesus levou nossos problemas, levou nossas dificuldades, levou nossas situações. Jesus levou, não é? Se tem uma situação que precisa ir no médico, como Edmilson foi, então levanta e vai no médico. Você tem que se levantar, você tem que se movimentar, para que Deus venha trazer o quê? A sua vitória. Você já foi no médico, o médico falou que você precisa de uma cirurgia? Vai lá, faz sua cirurgia e volta, glorificando o Senhor. Aleluia. Deus já te deu, meu amado. Deus já te deu a direção. Ele vai na frente, vai aplanando os caminhos. Deus vai dando a direção para nós. Por quê? Porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então nós temos que entender,
Aleluia. Quando nós vemos ali em Coríntios 12, quando o Senhor deixou uns para os apóstolos, deixou outros para mestre, deixou uns, né, para advogado. Deus deixou uns para médicos, e nós temos que respeitar os médicos, mas tem hora quando o médico fala não tem jeito, aí você tem que lembrar, não, Jesus falou que é para mim me levantar e andar, porque Ele está comigo todos os dias da minha vida, todos os dias, meu amado. Então você vai andando, e pelas pisaduras de Jesus, você é curado, porque Cristo está em você, e quando você se levanta, Cristo vai andando, aleluia, e você vai caminhando, e você vai sendo curado, aleluia, de tudo, né, das suas situações. Às vezes nós estamos dentro de uma situação que parece que, aleluia, nós não vamos sair dela, mas vai, tudo passa, meu amado, tudo passa, aleluia. As coisas vão amenizando, as coisas vão, aleluia, se adequando, se colocando no lugar, aleluia, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, porque você vai vencendo por fé. Então, amados, eles vindo, né, que Pedro estava ali, eles foram logo atrás de Pedro, porque havia ali em Jope, né, essa discípula, chamada Tabita, que traduzido é Dorca, que estava cheia de boas obras, igual, aleluia, né, lá aqui o centurião Cornélio também estava cheio de boas obras, né, e, aleluia, o Senhor enviou o anjo para falar com Cornélio, para Cornélio chamar Pedro, aleluia, mas aqui esses discípulos, eles conheciam Pedro, e sabendo que Pedro estava na redondeza, eles queriam ver Pedro, aleluia, e aconteceu, né, que naquele tempo ali, ela enfermou e morreu. Então o que eles fizeram, irmãos? Eles não enterraram, eles pegaram ela e levaram para um quarto. Talvez levou para o quarto, quando a gente lê isso, parece que eles guardaram ela para uma situação, mas pode ser que não, talvez colocaram naquele quarto para preparar para o enterro, mas quando soube que Pedro estava ali por perto, mandaram chamar Pedro, né? Mandaram chamar, ela já está lá, está morta, e Pedro pode orar, e eles chamaram Pedro que estava ali e mandaram, né, 2 homens rogando que não demorassem em vir ter com eles, está vendo? Não demorasse, a mulher estava lá para ser preparada para o enterro, mas Pedro podia chegar antes deles colocarem perfume, embalsamar, não sei o que eles iam fazer com ela, aleluia, enrolar ela, aleluia, para que não demorasse a vir, e Pedro levantou e foi ter com eles, né? E eles logo, aleluia, ficaram falando com Pedro, chorando, mostrando as coisas. Olha, ela é uma mulher, aleluia, que nos ajudava na comunidade. Ela era uma mulher boa, ela era uma mulher que costurava, ela era uma mulher que fazia coisas grandes. Não tem essas pessoas aí que arrumam um grupinho, aí faz roupinha de criança, né? E faz um enxovalzinho tudo e dá para as pessoas necessitadas, faz roupinha para as crianças. Então, ela era isso. Você está vendo, irmão? Nada é novo, tudo já aconteceu. Então, ela era uma dessas mulheres que fazia essas roupas. Não sei se você sabe disso, mas tem uns grupos aí de mulheres que elas fazem isso. Elas fazem um monte de enxovalzinho de criança e dá para as crianças, as mãezinhas grávidas que precisa, né? Faz bastante coisinha para as crianças. E tudo elas se combinam, costura, né? Fazem de tricô também e dão as roupinhas, né? Fátima uma vez estava querendo até aprender para fazer também, sabe? Mas só ficou no querer, fez não, tá? Então, por quê? Porque é dom, irmão, sabe? Não adianta você querer se meter aonde você não foi chamado. Cada um fica na posição que foi chamado, né? Cada um fica, irmão, na sua posição, porque Deus chamou cada um para uma posição, aleluia, né? Então, irmãos, ela fazia isso, ela ajudava muitas pessoas. Às vezes você ajuda a pessoa com outra forma,
de outra forma você ajuda, porque Deus te chamou de outra forma. Você tem boas obras, mas não fazendo roupa, não costurando. Mas aqui fala que ela costurava, não fala que ela dava comida, não fala que ela pregava, não fala nada, fala que ela costurava, né? Fazia túnica, né? Então ela era uma mulher prendada, né? Fizeram quando estava com ela. Então, irmãos, eles estavam falando dela do passado, porque agora ela estava morta, né? Ela fazia isso para a gente, mas agora ela não pode fazer mais. Mas Pedro, fazendo sair a todo, pôs-se de joelho e orou. Você vê que aqui ele fez diferente. Aqui ele fez diferente. Porque Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, né? Jesus olhou para o céu e falou: Pai, graças eu te dou. Eu sei que tu me ouves, né? Ele chamou de outra forma. Ele olhou, ele orou em silêncio e chamou Lázaro para fora. Ele não chamou Dorca para fora. Dorca estava deitada ali e ele orou. Ele deve ter, aleluia, com certeza. Ele falou com o Senhor. Ele pediu uma direção de Deus. O que fazer, aleluia, para que Dorca voltasse à vida, né? Então, ele voltou-se para o corpo. Ele olhou para o corpo dela e ele diz com ela, aleluia, Tabita, levanta-te. E abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou. Olha, irmão, ela levantou boa, né? Já levantou animada, levantou com força. Não diz que ele pegou na mão dela, né? Como em outros casos, não. Ela, vendo Pedro, ela abriu o olho, viu Pedro, ela logo sentou, aleluia, na cama, aleluia, né? Ele pediu uma direção de Deus. Para cada caso, meu amado, é um caso, né? Cada caso. Essa semana, desde semana passada, eu estava com vontade de fazer uma visita numa pessoa, estava com vontade, mas eu falei: Deus, por que eu estou com vontade de ir lá? Nem sei o que eu vou fazer lá, mas fiquei com aquela vontade e fui, sabe? E eu tive uma resposta dessa visita que eu fiz, maravilhosa, irmãos, né? Às vezes você não sabe, né? Às vezes a pessoa fala que, às vezes, você sem saber, você recebe anjos em casa. Às vezes nós somos anjos de Deus, que vamos na casa para fazer alguma coisa, né? Nem nós sabemos que nós somos o anjo, mas nós somos, irmão, para trazer uma solução para aquela casa. Então, amado, quando Deus tocar em você para ir a um lugar que você não sabe nem o que você vai fazer lá, vai lá, meu irmão, bebe uma água, faz alguma coisa, né? Se chegar lá, te derem uma água, bebe, se não quiser beber, não bebe, aleluia, né? Mas vai, eu vim aqui, posso ir, vim aí. Então, às vezes, amado, aleluia, Deus te manda. Então, Deus não cura só a enfermidade, aleluia, Deus cura as nossas situações, às vezes as nossas lutas, nossas confusões que nós estamos vivendo, aleluia, o Senhor envia, você não sabe nem o que você vai fazer, mas chega lá, é aquilo que a palavra de Deus fala, você abre a tua boca, aleluia, e Deus coloca ali uma palavra, Deus coloca uma vontade de você fazer alguma coisa ali, o Espírito Santo vai te movendo, aleluia, né? E a bênção, aleluia, chega. Então, Pedro, ele chegou ali, né? Quando chamaram ele, talvez não falaram nem que a mulher estava morta, né? Só chamaram ele para ir lá. E ele foi em Lídia. Chegou sem saber o que tinha para ele. Mas quando levaram, e já que chamaram ele, ele não recuou a fé. Ele não falou, está morta, né? Ele não falou. Também não falou, não se precipitou em falar que ela estava dormindo. Não se precipitou. Jesus chegou e falou, ela não está morta, ela está dormindo. Ele não falou isso, por quê? Porque ele ainda não tinha orado. E quando ele orou, aleluia, ele simplesmente chamou ela pelo nome, levanta-te, né? Jesus chamou Lázaro assim, Lázaro, vem para fora. E ele chamou a Talita, come, vem, né? Ele chama ela, Tabita, vem, levanta. E ela levanta.
E ela levantou, meu amado, e ela sentou, abriu os olhos e sentou, porque o poder da palavra de Deus. Eu sempre lembro, aleluia, do que o Senhor falou para Jeremias. Jeremias, não diga que você é uma criança e que você não sabe falar, porque eu colocarei as palavras na tua boca. E Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pelas minhas palavras para cumprir. Aleluia. E aí você pensa, que palavra é essa? A palavra que sai da minha boca, meu amado, que sai da boca do pastor Carlos, que sai da boca da Lili, que sai da boca da Sueli, que sai da boca, aleluia, né, da Crispina, que sai da boca dos irmãos, aleluia. Deus vela por aquela palavra. Quando você está aqui para ouvir Deus falar, porque às vezes você está aqui para vir ao culto. Nem é o culto, você está no culto, mas não está no culto. Mas quando você ouve Deus falar, aleluia, Deus vela pela palavra dele para cumprir. Aleluia, o Senhor falou, ele vai fazer. Aleluia. E quando você vai como mensageiro de Deus, aleluia, né? É Deus que está falando. Aleluia, não foi Pedro que falou com ela, né? Levanta-te, não foi. Foi Deus que falou com ela, aleluia, porque Deus usou a boca de Pedro, aleluia, para ressuscitar esta mulher, aleluia, porque o Senhor, ele é fiel. Ele falou, vocês fariam obras iguais às minhas, maiores do que eu, aleluia. Mas em que? É no nome de Jesus Cristo. Não foi Pedro, aleluia, que foi exaltado ali, foi o nome do Senhor. Quando ele cura Enéas, né, aleluia, muitos se convertem, muitos se converteram ao Senhor. Por quê? Porque ele fez em nome do Senhor, meu amado. É em nome do Senhor que o Senhor, aleluia, vai sendo exaltado nas nossas vidas. E o nome do Senhor, aleluia, foi exaltado na vida de Enéas, foi exaltado na vida da Talita, né? Foi exaltado, meu amado, aleluia, né? Ele deu a mão para ela agora, levantou ela e levou lá para os santos e para as viúvas, né? As viúvas que estavam lá chorando, né? E aleluia, apresentou-lhe viva, aleluia. Então, meu amado, ela estava morta. Pedro chamou ela à vida, aleluia. Por quê? Porque houve, aleluia, uma concordância de Deus para com ele. Houve um sim de Deus, meu amado, aleluia. Sabe, houve um mover de Deus para que essa mulher vivesse. Às vezes, aleluia, Deus acrescenta anos de vida. Não acrescentou em Ezequias? Deus acrescenta anos de vida. Talvez ela morreu, aleluia, mas numa intervenção, aleluia, no clamor daqueles irmãos ali, pedindo para que ela, aleluia, fosse ressuscitada, que ela voltasse à vida, aleluia. Quando Pedro chega ali, o Senhor libera a palavra de vida para que aquela mulher volte à vida, né? E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, por que Deus, aleluia, ele realiza milagres e maravilhas? Para que o nome dele seja exaltado, para que as pessoas creiam que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo, meu amado, né? Porque, aleluia, se não houver milagre para mim, meu amado, estou alicerçada no Senhor, mas muitas pessoas precisam ver o milagre de Deus. Muitas pessoas, aleluia, precisam ver o Senhor curar, o Senhor transformar, o Senhor mudar as vidas, aleluia. E tudo que acontece na nossa vida é um testemunho para o nome do Senhor ser glorificado, né? Nós estamos na campanha, a qual nós começamos, a qual está lá em Marcos 7, né? Que é a mulher sírio-fenícia. Essa mulher, aleluia, ela vai ao encontro de Jesus. E Jesus estava cansado, né? A palavra diz que Jesus, ele tinha se retirado para descansar. Porque Jesus, meu amado, ele foi 100% homem. Ele sentiu calor, ele sentiu frio, ele sentiu cansaço, fadigado, aleluia, pressionado, ele sentiu tudo isso. E ele queria ali tirar um descanso, né? Ele foi para a região, aleluia, de Tiro e Sidom.
E entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não podia esconder. Como você pode esconder a luz? Jesus é a luz, meu amado. Aonde Jesus está, todo mundo quer se aproximar. Aleluia. Aonde tem, aleluia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, as pessoas querem se aproximar. Aleluia. Porque se você está buscando Jesus, no meio de uma oração, no meio de uma pregação, aleluia, você pode, aleluia, ser iluminado por essa luz e ter suas situações, aleluia, resolvidas. E essa mulher, aleluia, ela tinha uma filha, né, terrivelmente endemoniada. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela não quis saber de nada. Ela rompeu a multidão. Ela rompeu a multidão como a mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu, meu amado. Não adiantava os discípulos falar para ela. Ele não quer ser incomodado. Não adiantava. Ela queria ver Jesus. Ela precisava resolver o problema da filha dela. Sabe, existem lutas que elas são mais longas. Existem lutas que elas são menores, que acaba rápido. Mas tem coisas que demora mais para você vencer. E essa mulher, aleluia, ela foi ao encontro, né? Era uma mulher grega, Serofenícia, e ela rogou-lhe que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. Ela rogou, meu amado. Ela se humilhou. Ela ficou ali. Talvez Jesus falou assim: eu vim aqui descansar, né? Quem sabe Jesus falou. Porque nós não vimos Jesus falar isso. Não escreveram isso. Porque não é necessário escrever. Mas talvez Jesus falou assim: olha, eu estou cansado, né? Eu não vou fazer nada agora. Mas ela ficou ali rogando. Seus discípulos mandando ela sair, mas ela ficou ali. Ela ficou aos pés de Jesus. Às vezes a gente tem que ficar aos pés de Jesus, meu irmão. Até que dentro de você receba a resposta que você precisa. Porque hoje é assim que Jesus trabalha em nossas vidas. A gente vai orando, até que Deus vem e traz uma certeza, uma paz, uma confiança dentro de nós, que a situação está resolvida, que a situação está no controle de Deus. A situação não está no controle, na tua situação não está no controle de Deus, porque todo mundo fala, está no controle de Deus. Ela está no controle de Deus quando você ora e você sente dentro de você que Deus falou com você, que há uma solução, que está no controle. O Senhor está no controle para te dar vitória. Há um tempo, mas tem um tempo, aleluia, a qual Deus te dará a vitória. Mas Deus está naquela situação, porque nem toda situação Deus está, meu irmão. Tem situação que nós entramos. Tem problema que nós entramos. E nós achamos que Deus está no controle. Não, você tirou do controle de Deus. Então você tem que orar. Para você saber que uma situação está no controle de Deus, você tem que orar. Até que Deus, aleluia, Ele traga para você a paz. Você pode estar em meia guerra, em meia luta, meia confusão em volta de você. Mas se você tem paz no coração, então Deus está, aleluia, na sua situação, aleluia, em meio a todo o terremoto, em meio aos montes que caem, os rios que transbordam, as ondas que crescem, a paz dentro de você, porque Deus está contigo, porque a glória de Deus está na tua vida. E aquela mulher, irmãos, ela estava aflita, porque ela tinha uma filha totalmente perturbada em casa, quebrando, destruindo, gritando, se rasgando. Não sei o que a menina estava fazendo, não sei que tipo de demônio que estava perturbando a menina. E Jesus falou com ela, né? Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aleluia, né? Talvez Jesus estava falando: ó, primeiro eu vou instruir aqui os discípulos, eu vou primeiro falar com eles, né? Porque Jesus estava ali e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali.
Mas aquela mulher insistiu. Ela insistiu, ela já tinha se humilhado, e ela, porém, respondeu e disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aleluia. Você vê, irmãos, que aquela mulher, ela entendeu que o pouco de Jesus era muito para ela. O pouco de Jesus ia resolver o problema dela. Aleluia. Às vezes nós queremos muito. Nós não queremos só a migalha, nós queremos o pão inteiro. O pão é para os filhos, meu amado. Mas às vezes Deus vai nos dando de contra-gota. Deus vai nos ensinando a andar com Ele. Deus vai nos ensinando, aleluia, a nós aprendermos, aleluia, a ter de Deus. Aleluia. Provérbio diz que aquele, que deseja muito, ele nunca se sacia. Nunca se sacia. Então, aleluia, Jesus estava dando também para esta mulher, aleluia, uma lição para ela. E ela entendeu que Jesus não estava falando de coisas materiais, mas Jesus estava, aleluia, falando de algo espiritual. E ela respondeu a Jesus, que os cachorrinhos comia debaixo da mesa, comia debaixo da mesa. Ela entendeu, aleluia, que Jesus Cristo era poderoso para expulsar o demônio da filha dela. E Jesus disse para ela: por esta palavra, o demônio já saiu da tua filha. Você está vendo a humilhação? Quando nós nos humilhamos diante de Jesus, Jesus supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Toda, meu amado, aleluia, tudo Jesus vai suprindo. Jesus vai preparando mesa para nós e vai nos servindo, aleluia. Deus, Ele sempre tem um banquete preparado para os seus filhos. Todo dia Deus, aleluia, Ele prepara um banquete, aleluia, para nós, sabe? E nós assim, aleluia, vamos nos saciando. Os dias têm passado muito rápido. Se a gente der umas bobeiras, irmão, hoje a Vitória falou: vó, passa tão rápido, vó? Eu falei: filha, está passando muito rápido mesmo, sabe? A criança está percebendo que está passando rápido, sabe? Porque eu falei: vamos, filha, você tem que sair. Ela falou: mas vó, espera um pouquinho, porque está passando tão rápido. Cheguei aqui agora. Eu falei: minha filha, está passando rápido, porque está passando rápido, se arruma rápido então. Então, irmão, as crianças estão percebendo. Deus, Ele tem cumprido a palavra dEle, que no fim dos tempos, Ele ia o quê? Abreviar o tempo. E o tempo está sendo abreviado. Aleluia. Sabe? Então que nós possamos usufruir de tudo que Deus tem para dar para nós. Comer o pão todo dia, meu amado, que é a palavra. Todo dia você comer o pão que vem do céu. E assim, meu amado, o Senhor te sustentará com o pão da terra, que mantém o teu corpo em pé. Então vamos nos colocar de pé nesta noite e vamos orar. Sei quem você veio representar, mas, aleluia, Jesus contempla. Ele fala: entrega teu caminho ao Senhor. Às vezes você entrega uma dívida, às vezes você entrega um problema, às vezes você entrega um filho, um genro, uma nora, um cunhado, sabe? Você entrega um neto, não sei. Talvez você entrega, aleluia, uma enfermidade, mas uma coisa é certa: Jesus não despede ninguém vazio, ninguém. Aleluia. Sempre quando nós viemos aqui, Deus nos toca, meu amado, nos livra de coisas que nossos olhos nunca vão ver, nunca. Vai ser maravilhoso quando nós chegarmos no céu, quando Deus abrir a tua história, a minha história, a história dos patriarcas. Vai ser um culto tremendo, maravilhoso. Vai ser só glória, meu amado, só glória. Quanta bondade de Deus para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui num culto de apresentação. Ó Jesus, queremos apresentar, Jesus, a nossa família. Assim como aquela mulher, meu Deus, ela foi ali,
apresentar a sua filha que estava tremendamente endemoniado. Jesus, pode ser que alguns da nossa família também estejam endemoniados. Demônio do vício, Senhor, tomando conta da vida deles. Demônio, Senhor, da irritação. Demônio da confusão, da desavença, da discórdia, da desunião, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai de encontro. Vai visitando, Senhor, cada um, meu Deus, que está aí representado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo demônio da incredulidade, meu Deus, nós paralisamos ele agora. Em nome de Jesus Cristo, toda cegueira espiritual, surdez espiritual, seja repreendido, queimado, destruído, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, meu Deus, ó Pai querido, Senhor, meu Deus, aleluia, deu saúde a Enéas. Em nome de Jesus Cristo, queremos repreender toda enfermidade, meu Deus, em todos os órgãos, nervos, músculos, Senhor, veias, artéria, vaso, coração, pulmão, cérebro, Senhor, visão, audição, fala. Em nome de Jesus Cristo, vai destruindo, meu Deus, toda a enfermidade. Vai, Senhor, operando maravilha. Vai tirando toda a dor, toda a enxaqueca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Senhor, tudo que não procede de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, seja repreendido, Senhor, toda a enfermidade, todo espírito de morte, meu Deus. Quantas pessoas estão vivos, mas estão mortos, porque a Tua palavra diz que os mortos não louvam a Deus. Então tem muita gente morta, Senhor. E hoje o Senhor falou de ressurreição. Chama a vida, Senhor. Chama a vida os nossos que estão mortos. Os nossos, Senhor, meu Deus, que não Te louvam, que não Te glorificam, Senhor. Queremos colocar diante de Ti. Queremos pedir, Senhor, que haja vida, que haja ressurreição, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, cada pedido para a honra, glória e louvor do nome de Jesus.